Bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal e nós estamos aqui hoje com mais um encontro para leitura e estudo do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Vou só trazer aqui o chat para esse lado de cá, que é o lado que eu estou acostumada. Então, bom dia. Ontem nós terminamos uma parte muito importante desse livro. Terminamos o capítulo 2 e terminamos uma parte aí do capítulo 3, em que nós falamos sobre o subconsciente. É o livro de sua vida. O que é impresso torna-se expresso. Então, são muitas as afirmações assim em relação a esse subconsciente já no início desse capítulo 3. E no capítulo 2, ele faz aí um resumo de pontos importantes que também estão no vídeo de ontem. Então, quem perdeu o vídeo de ontem, eu sugiro que assista para poder acompanhar aí esse finalzinho do capítulo 2, que traz esse resumo, e também esse início do capítulo 3, que vem com pontos tão importantes a respeito do subconsciente. Bom dia, Sandra, bom dia, Ana Flávia, bom dia, Aninha, sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês, por estarem aqui nessa jornada dessa leitura desse livro aqui, que também está gerando um impacto muito grande, né? São muitas questões aí para a gente poder entender, mas também se ferramentar. Não sei se existe essa palavra. A gente ter mais ferramentas para a gente poder se fortalecer, para a gente poder liberar as energias daquilo que a gente não deseja, para a gente poder seguir nosso caminho com mais consciência, mais liberdade e mais ferramentas de ação, né? Então, bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Então, deixem o like de vocês, não esqueçam de deixar o like. Lembrando que os vídeos ao vivo vocês podem dar contribuições financeiras para quem se sentir chamado nesse processo. É só deixar no emoticon, no cifrãozinho, acho que é mais nos emojis, né? Nos emojis personalizados que estão aí. E vamos lá. Como o subconsciente controla as funções do corpo? E ontem eu não criei ainda o grupo de WhatsApp que nós definimos que seria criado, mas vou criar hoje e vou disponibilizar o link aí para vocês. Então, como o subconsciente controla as funções do corpo? Estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente, de modo ininterrupto, incansável, controla nosso corpo sem necessidade de intervenção da parte consciente. Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma bombeiam ar para dentro e para fora dos pulmões. Nestes, o dióxido de carbono, subproduto da atividade das células do corpo, é trocado pelo oxigênio da atmosfera, de que necessitamos para continuar a viver. O subconsciente controla os processos digestivos e as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosamente complexas do corpo. Tudo isso acontece quer estejamos acordados ou dormindo. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do corpo, amargaríamos sem a menor dúvida um fracasso. Provavelmente morreríamos e logo. A máquina, os processos são complicados demais, entrelaçados demais. A máquina cardiopulmonar, usada em cirurgias feitas no coração a peito aberto, é uma das maravilhas da moderna tecnologia médica
embora o que faça seja infinitamente mais simples que aquilo que o subconsciente realiza 24 horas por dia, dia após dia, ano após ano. Suponhamos que estamos cruzando o oceano a bordo de um jato supersônico e passamos pela cabine do piloto. Claro que não saberíamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado sua operação. Olha só. Então, suponhamos que estamos cruzando o oceano a bordo de um jato supersônico e passamos pela cabine do piloto. Claro que não saberíamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. E de idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado sua operação. Preocupação, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômago e intestinos. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas doenças relacionadas com o estresse. A razão é que tais configurações de pensamento interferem no funcionamento harmonioso da mente subconsciente. Quando nos sentimos física e mentalmente perturbados, a melhor coisa que podemos fazer é nos soltarmos, relaxarmos e determos as engrenagens do processo de raciocínio. Então, nos momentos em que nós estamos nos sentindo preocupados, mentalmente perturbados, o ideal é a gente parar de pensar. É não ficar mais pensando naquilo que está acontecendo na nossa vida, aquilo que está gerando preocupação. Fale com a mente subconsciente. Diga-lhe que, em um clima de paz, harmonia e ordem divina, assuma o controle da situação. Então, olha só. Fale com a sua mente subconsciente e diga-lhe, em um clima de paz, harmonia e ordem divina, para que ela assuma o controle da situação. Você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esqueça de lhe falar com autoridade e convicção. Lembrando que, no caso do Ho'oponopono, mente subconsciente é a nossa criança interior. Então, fale com autoridade, convicção e amorosidade. Né? Minha criança, por favor, cuide dessa situação, do que está acontecendo agora, para que eu não precise machucar você, intensificar as memórias que estão aí, para que isso não seja intensificado a partir dos nossos pensamentos. Ela reagirá cumprindo suas ordens. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? Só dando bom dia aí. Bom dia, bom dia. Como sugestão sobre o grupo, seria interessante criar no Telegram, pois quem for entrando depois não perde as afirmações, petições que já foram postadas. Verdade. O Telegram, nesse aspecto, ele facilita bastante. Bom dia, Clair. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Rai. Bom dia, Andréia. Vou fazer até um teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma enquete entre vocês. O grupo deve ser criado no... Algumas pessoas não gostam do Telegram, porque não tem, né? E algumas não gostam do WhatsApp. Então, vamos lá. Telegram. Eu vou perguntar aqui para vocês, vou deixar uma enquete para vocês votarem se o grupo deve ser... Vocês estão vendo a enquete? Conseguem votar aí no que vocês... Ah, meu Deus. Não sei se eu votei. Espero que... Bom, por enquanto está Telegram 100%. Vocês estão vendo a enquete? Estão podendo votar? Porque aí vocês fazendo essa votação, eu escolho aí até o final desse vídeo onde que eu vou criar o grupo, ok? Achei legal e também ocupa a memória do celular. Pois é, então, exatamente. Mas aí já tá vendo? Já tá quase meio a meio entre o Telegram e o WhatsApp, porque muita gente não tem o Telegram, né? E aí já não tem espaço para baixar o Telegram.
Mas é isso, vamos lá. Até o final do vídeo, desse encontro, a gente decide, ok? Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar, ok? Permanece ativa dia e noite. Atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo, você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com o subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada. Então, olha só, não adianta ficar tentando acessar. A gente faz esses acessos através do nosso acesso com a mente da nossa criança interior, mas é mente consciente que conduz esse processo. Então, por exemplo, quando a gente faz as nossas meditações da manhã, fecha os olhos, imagine que você está se levantando. Quem está se levantando? Mente consciente, que encontra com a criança interior. Então, a mente consciente vai criando todos esses processos. O que vai aparecendo na minha mente que eu vou falando, isso é inspiração da mente subconsciente, porque não está programado antes. Eu não planejo antes, eu não faço essa programação antes. Então, eu entendo que o que vai vindo por inspiração vem da mente subconsciente. Então, a interferência, ela vem por um processo de inspiração. Né? Mas eu falar assim, minha criança, faça isso, faça isso, faça isso. Não, a mente consciente atuando para que isso venha e a gente consiga, que ele fala, né, marcar ali, criar a impressão, fazer a impressão do que a gente deseja na mente subconsciente. Mantenha simplesmente a mente consciente ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas, ok? Então, para de ficar pensando em desgraça, para de ficar pensando, eu não gosto nem dessa palavra, para de ficar pensando em coisa ruim, para de ficar pensando no pior, certifique-se de que aquilo em que você pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, justas e verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Então, a mente subconsciente, ela não está inventando nada. Ela está, tudo bem, de onde que vem a linha dos nossos pensamentos, né? No caso do Ho'oponopono, nós acreditamos que essa mente subconsciente, ela já tem uma linha de nos inspirar com pensamentos que estão alinhados com aquilo que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, daquilo que nós trazemos de outras vidas. Por isso que nós nascemos no nosso pai e na nossa mãe, do nosso pai e da nossa mãe, porque nós já tínhamos pensamentos, já tínhamos memórias antes, registros energéticos que entraram, se alinharam com os pensamentos do nosso pai e da nossa mãe, e das memórias deles, das energias deles, e a gente nasce nessa família que já tem uma forma de pensar, a gente estava com a mente subconsciente aberta, recebemos todas as influências dessas formas de pensar, e hoje nós pensamos como pensamos, não é à toa, né? Não é assim, mas eu penso dessa forma, mas não era o que eu queria realmente, mas como que eu faço? Então, a gente tem uma maneira habitual de pensar que a gente está aí trazendo há muito tempo. Agora, a ideia é, tomando consciência mais uma vez dessa força dos nossos pensamentos, fazer a mudança, a escolha por mudá-los, trocar esses pensamentos. Lembre-se que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza de seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz,
alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando, inspirando e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira. E assim como pensa, assim se fará. Então, vamos lá, entendendo que o subconsciente tem uma conexão com a nossa centelha divina. Então, a gente traz essa energia do divino para nós também, junto para nós, porque essa centelha, esse subconsciente, ele também é impregnado, ele também recebe as inspirações da inteligência divina. E se a gente acredita que, sinceramente, que está fluindo no nosso corpo, vivificando, inspirando, tornando mais rico em tudo, o nosso subconsciente vai responder exatamente dessa forma. O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Um dos mais famosos santuários de cura do mundo, de Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas. Madame Biri, um exemplo entre muitos, com nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita a Lourdes, recuperou a visão. Vários médicos que a examinaram disseram em laudos que os nervos ópticos continuavam inúteis. Ah, não, gente, vamos lá. Não é que os nervos voltaram a funcionar, não, eles estavam inúteis ainda. Ainda assim, ela enxergava. Um mês depois, novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade. Estou absolutamente convencido de que Madame Biri não foi curada pelas águas do santuário. O que a curou foi o subconsciente que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador no subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceita materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, Madame Biri foi ao santuário cheio de esperança e de fé sincera. No fundo do coração, sabia que podia receber a cura. A mente subconsciente respondeu nessa conformidade, liberando as forças curadoras, sempre presentes no homem. A mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta à vida um nervo doente. Trazer de volta à vida um nervo doente. Aquilo que criou, o princípio criador pode recriar. Que aquilo que esperas seja feito conforme a tua fé. Que é o que a gente aprende muito no Novo Testamento. A tua fé te curou. Então, quantas vezes o Cristo responde para as pessoas dessa forma? A tua fé te curou. Não fui eu, não foi Deus, não foi a ação do Espírito Santo, não fala isso. Cristo sempre fala, a tua fé te curou. Página 70. Página 70 dessa edição, né? Então, a tua fé te curou. Como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita? Um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo que passo agora para vocês.
Então, vamos ver qual que vai ser o processo. Várias vezes por dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado, mental e fisicamente. Relaxava o corpo falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo o meu ser está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu entrava em um estado sonolento letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através de minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita. E minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Então, mais uma vez, né? Traz mais uma afirmação aí que a gente consegue. Vou colocar também no grupo lá, então, que vai ser no grupo do Telegram. Vou criar o grupo no Telegram, então, para que a gente possa compartilhar essas afirmações lá. Esse pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse de si mesmo uma imagem vívida, andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. É muito interessante porque por que a gente resiste à nossa imaginação? Pensando nesse homem que sofria de uma paralisia funcional, como que é isso de você falar assim, não, eu quero me imaginar, e como que a gente fala assim, não, isso não tem jeito, mesmo que ele imagine, por que vai funcionar? Não tem como funcionar. Então a gente resiste ao que nós imaginamos, como se o que nós imaginamos precisasse ter algum tipo de censura, de restrição. Se está na minha imaginação, eu posso imaginar o que eu quiser. Não preciso ficar pensando se isso é possível, se isso é impossível, se isso pode, se isso não pode, se isso é real, se não é real, se isso acontece, se não acontece. Está na minha imaginação. Na minha imaginação, eu crio o que eu quiser. E ainda assim, a gente cria restrições para aquilo que a gente quer criar, né? Então, vamos lá. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas, ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia, o telefone tocou em um momento em que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais. E disso se seguiu a cura. Então, ele foi curado pelos pensamentos que ele teve. Vamos lá. Esse homem sofrera de um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e ele pôde voltar a andar. E tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus, versículo 21,
capítulo 21, versículo 22. É interessante, aqui a gente vai entrar agora para ideias que vale lembrar do capítulo 3, que é muito importante, pensando na questão da nossa saúde, nós buscarmos pessoas, médicos, que pensem alinhado como nós pensamos. Porque, olha só, tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Quando a gente vai num médico e ele fala o seguinte, então eu estou pedindo aqui, doutor, a cura para o que eu tenho dessa paralisia que eu tenho. E você pede para uma pessoa que você entende que é uma autoridade, e aí, crendo, você vai receber. Isso significa, se eu ponho a minha fé naquele médico, naquilo que ele está me falando, na forma como ele está conduzindo o processo da minha saúde, na hora que ele falar comigo assim, essa paralisia não tem jeito, você está condenada a não andar mais pelo resto da sua vida, isso cai como uma crença e pronto, definitiva. Não tem mais nada que solucione aquilo que a gente está, o problema que a gente está apresentando. É muito importante. Ou então, se você vai fazer uma consulta médica, você já vai sabendo que aquela pessoa, ela detém parte do conhecimento, porque nós já aprendemos lá atrás que a pessoa mais poderosa da sua vida, mesmo no caso da doença, não é o médico. A pessoa mais poderosa da sua vida, em qualquer situação, é você mesmo. Então, tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Você está crendo? Você tem fé? Você vai receber. Ideias que vale lembrar, que vale a pena lembrar. A mente subconsciente controla todos os processos vitais de seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. 2. Antes de dormir, faça um pedido específico à mente consciente e prove a si mesmo o poder milagroso que ela possui. 3. Tudo que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço sob a forma de situações, experiências e fatos. Por isso mesmo, você deve vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos acolhidos pela mente consciente. 4. A lei de ação e reação tem aplicação universal. Seu pensamento é a ação, e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que você pensa. Toda frustração tem origem em desejo insatisfeito. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos e dificuldades, a mente subconsciente reage nessa conformidade e você bloqueia o seu próprio bem. O princípio vital fluirá. Alimente seu subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções de seu corpo se normalizarão. Mantenha sua mente consciente ocupada com a expectativa do melhor, e seu subconsciente reproduzirá fielmente seu pensamento habitual. Imagine o final feliz ou a solução para o seu problema, sinta a emoção da conquista e o que imaginar será aceito e concretizado por sua mente subconsciente. Atenção para esse item, tá? Não é o como eu resolvi meu problema. Então, eu estou com todas as contas para pagar, estou desempregada, já recebi o dinheiro de assistência, já gastei esse dinheiro com as contas do mês passado e continuo com o mesmo problema. Sabe o que a gente faz? Eu vou pedir, aí a gente começa a pensar no como. Eu vou pedir dinheiro emprestado, eu vou pedir dinheiro no banco, eu vou ter que tirar das minhas economias, eu vou ter que não sei o quê, a gente procura o como. Não é isso, é imagine o final feliz. Imagine a solução do problema, imagine o seu problema. Na verdade, aqui,
não sei como que está na versão original em inglês, mas eu tenho certeza que não é a solução, mas é o seu problema solucionado. Imagine o final feliz e o seu problema solucionado, sinta a emoção da conquista e o que imaginar será aceito e concretizado por sua mente subconsciente. O como vai vir. O como vai aparecer. Você deve afirmar conscientemente: eu acredito que o poder subconsciente que me deu esse desejo está agora satisfazendo através de mim. Isso dissolve todos os conflitos. Imagine o fim desejado e sinta a sua realidade. Vá em frente e obterá resultados definitivos. O como vai ser mente subconsciente, trabalhando com a mente superconsciente, fazendo o movimento, entrando em contato com acessando a inteligência divina, que começa a fazer todo o movimento para que a gente possa acessar aquilo que a gente deseja. Quando nós desejamos algo de verdade, nós não sabemos qual o movimento que a inteligência divina vai promover para que a gente possa alcançar aquilo que nós queremos. É por isso que o como não deve estar, não é da nossa responsabilidade. Não é da nossa responsabilidade o como, porque nós não temos a capacidade de trazer soluções e questões para a nossa vida como a inteligência divina tem. Ela é capaz de movimentar qualquer coisa, inclusive os nervos ópticos, para que a gente possa enxergar sem que os nervos funcionem. A visão vem antes mesmo do funcionamento normal dos nervos. E se você for pensar no como, tenho certeza que você não vai pensar nisso. Então, eu penso no problema solucionado. Isso está resolvido na minha vida. Como? Está entregue. Isso não me pertence. Eu permito que a inteligência divina faça os seus movimentos, faça, né, as suas energias funcionarem para que o como chegue. Imagine o fim desejado, sinta a sua realidade, vá em frente e obterá resultados definitivos. Ok? Terminamos aqui o capítulo 3. Amanhã nós iremos continuar com o capítulo 4, Curas Mentais nos Tempos Antigos. Pense no bem e o bem se seguirá. Pense no mal e o mal se seguirá. Você é o que pensa o dia inteiro. Você é o que pensa o dia inteiro. Pare de pensar nos seus problemas. Permita que a mente subconsciente atue com a mente superconsciente para que os problemas sejam resolvidos. Mas precisa impregnar essa mente subconsciente, precisa imprimir nessa mente subconsciente que o problema está resolvido. O problema está resolvido. Para que esse movimento das energias comece a acontecer. Ok? Bom dia, Márcia, bom dia. Então, bom dia. Gratidão a todos que participaram dessa leitura hoje. Nós nos encontramos amanhã às 9h30. Bom dia, bom dia. Vou criar agora o grupo no Telegram, que eu vou chamar... vamos ver aqui. Bom, deixa eu ver aqui como é que cria o grupo direitinho. Vou criar o grupo no Telegram e vou chamá-lo de O Poder do Subconsciente, tá? Vou trazer a capa do livro, então, O Poder do Subconsciente. A capa do livro vai ser um grupo aberto para todos, mas eu vou colocar ali algumas regras, que a gente está ali para colocar afirmações, para que a gente possa manter a nossa mente impregnada, a nossa mente com essas afirmações, ok? Para você entrar no Telegram, Sandra, é importante você baixar o Telegram no seu celular. Então, você vai não sei se o seu é a Google Store, não, como é que é? Play Store? Eu não sei porque eu uso o iPhone, né? Então, eu uso
você vai lá na Apple Store ou na loja onde você compra os aplicativos e baixa o Telegram, né? Baixa o Telegram, você vai ter sua conta, eu vou criar o link, vocês vão clicar no link e vão acessar o link e vão entrar no grupo. E o grupo vai estar aberto com todas as afirmações lá. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, e vou deixar o link lá no meu Instagram também, para quem quiser acessar por lá. Lembrando que lá vão ter, então, 2 links, tá? Vai ter o link do grupo do Ho'oponopono, onde eu posto as cartas e os vídeos com os áudios das cartas todos os dias, e vai ter o grupo O Poder do Subconsciente com as nossas afirmações, ok? É isso aí, lembrando de dar o like, gratidão pela presença de vocês. Nós, então, voltamos amanhã, às 9h30 da manhã, com a leitura e os comentários, né? Poder do Subconsciente. Se vocês não estiverem concordando com alguma coisa, coloquem aí, vamos conversar a respeito desse livro, que é muito interessante e que traz tantos elementos aí para nós. Uma aula de coração, um beijo grande e até amanhã. Aliás, minto, até hoje, 20 horas, quem não se inscreveu ainda, como podemos acessar nossa criança interior? É uma aula que eu vou dar do curso avançado do Ho'oponopono. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, gratuita. A gente vai entender um pouco desse processo de acesso à nossa criança interior. Essa aula que vai ficar aí, que está disponível para vocês, que é só entrar ho'oponoponoanjos.com/eventos, ok? Então, entra lá, faça a sua inscrição e acompanhe a aula de hoje, que ela está bem especial. Então, é isso, uma aula de coração e nós nos vemos hoje às 20 horas. Aloha, tchau, tchau.